boa tarde. Está começando mais um Ubra Connect. Eu sou Alessandra Ribeiro e hoje tenho a honra de receber aqui o presidente da SEASA do Rio Grande do Sul, que é aluno egresso da Ubra. Ele começou a sua formação em comunicação, mas depois mudou para sociologia e aí se formou aqui na Ubra. Seja muito bem-vindo. Ali, para mim é um prazer poder estar aqui, voltar ao campus, né? Aqui dessa universidade que fez parte da minha formação, poder dividir esse tempo com vocês aqui e falar um pouco da minha experiência. Que legal, a gente está muito feliz de te receber aqui e gostaria de começar essa conversa perguntando lá do início da tua trajetória, né, que começou a estudar aqui na Ubra, como que tu escolheu o curso, teve essa mudança, né? Sim, na verdade, eu comecei, vim para a Ubra, né, já engajado no movimento estudantil. Eu te falava, antes de entrar no ar aqui, eu já militava no movimento estudantil secundarista no estado do Rio Grande do Sul e quando terminei o ensino médio, né, e fui para a universidade, escolhi a Ubra por ter essa variedade de cursos incrível e queria me testar na comunicação, como já tinha alguma familiaridade com falar em público, enfim, eu escolhi esse curso, né? Mas eu preciso te confessar também que nesse início as atividades de movimento estudantil me consumiram, né? E esse aluno aqui não foi o aluno mais presente na comunicação que poderia ser, né? Tanto que eu não dei sequência ao curso por conta disso. Muito rapidamente eu me envolvi nos centros acadêmicos aqui, no DCE, né? A Ubra tinha 8 campos no interior do estado, então era a maior universidade do estado, uma das maiores do país e passar pelos centros acadêmicos de todos os cursos, em todos os campos, era uma atividade que consumia muito tempo, né? E a gente acabava se absorvendo muito por isso. Então, só lá mais adiante, depois de algum tempo, eu acabei me elegendo representante da Ubra na direção de entidades nacionais, na própria União Nacional de Estudantes. Eu fui da executiva da Uni de 2003 a 2005. E isso me fez ter que trancar o curso. Eu fui para São Paulo, fui morar em São Paulo na direção da Uni. Eu trabalhava muito em Brasília, né? A gente tinha uma interface muito grande com o governo federal, que tinha sido eleito à época em 2002. E a partir disso eu acabei não conseguindo continuar o curso. E quando eu voltei, né, passou essa gestão, voltei para Porto Alegre. Aí sim, em 2006, eu digo, não, agora eu preciso estudar, né? Focar na sociologia. E aí apareceu a sociologia na minha vida, que eu me apaixonei e fiz a minha graduação. Já emendei gestão pública na Federal do Rio Grande do Sul também, e onde eu atuo até hoje na área da gestão pública. Tinha comentado aqui comigo um pouquinho antes da gente começar a gravação sobre a representatividade das diretorias ali estudantis, né? Que iam, como vamos dizer, de caravana, né? Sim. Para Goiás. Como é que era essa... Como eu te disse, o campus da Ubra, só o campus aqui de Canoas, ele é gigantesco, né? Estudavam muitos alunos, eu não vou conseguir me lembrar agora, mas a gente está falando nos 8 campos, acho que chegaram a estudar 60, 70 mil pessoas. Muita gente. Na Ubra, né? E isso gerava uma representatividade, como era proporcional o número de alunos à representação das universidades nos congressos da UNE, né, da União Nacional de Estudantes. Então, imagina, a cada 1.000 alunos podia se eleger um delegado para representar a universidade no congresso que reunia os estudantes do Brasil inteiro para discutir as políticas de educação do país, né? E a gente acabou aqui, teve anos de congressos que eram em Goiânia, né, que acontecia em Goiânia ou em Brasília, era mais centralizado, era sempre onde acontecia. Teve anos que nós saímos daqui com 10 ônibus de delegados da Ubra, né, para o congresso em Goiânia. Esse, por exemplo, que me elegeu membro da executiva em 2003, se eu não me engano, nós levamos 7 ou 8 ônibus da universidade, junto com as outras universidades do Rio Grande do Sul, né, para construir a delegação gaúcha que acabou me escolhendo para representá-los lá na executiva da entidade. Que legal. É muito interessante ver toda essa trajetória e representatividade dos alunos escola, e da Ubra, né? Porque acho que a universidade é isso, né? Mais do que o conhecimento formal, esse despertar da cidadania, esse despertar do senso crítico, né, que a universidade produz nas pessoas, essa coisa de tu sair da tua zona de conforto, da tua bolha, onde todo mundo fala mais ou menos parecido contigo, concorda com o que tu pensa, e tu vir para um ambiente muito diverso, faz com que tu cresça também, faz com que tu olhe o mundo de uma maneira diferente, né? Com certeza. Eu, através da Ubra e do movimento estudantil,
imagina, eu sou oriundo, sou de uma família pobre, de periferia do Morro da Cruz, ali em Porto Alegre. Eu, através da UBRA e do movimento estudantil, eu conheci o Brasil, né? Eu conheci outras realidades. Eu visitei 20 estados do país naquele período da diretoria da UNE. Então, isso me abriu a cabeça, me fez entender o universo onde eu vivia, que era muito mais, né, do que a nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul, que embora tenha muitas dificuldades, tu vai comparar com o resto do país, a gente tem muitos privilégios comparado ao modo de vida das pessoas em vários lugares do Brasil, né? E a universidade, através do movimento estudantil, me fez conseguir enxergar isso na pele, né? Isso, com certeza, impacta muito hoje na minha condição de gestor público. Sim, com certeza essas oportunidades, né, são importantes para jovens, né, abrirem os Sim. horizontes, ampliarem, né, e as políticas de educação e tudo mais, assim, como o FIES e toda É, essas conquistas dos movimentos estudantis, né? aquele período é um período muito efervescente, né, Ali? Pensa que as universidades privadas estavam crescendo no Brasil, e tinha todo um debate sobre o que era razoável, sobre preço de mensalidade, né? Acesso à universidade era uma coisa muito difícil. Menos de 3% da população conseguia acessar o ensino superior, imagina, lá no início dos anos 2000. E esse era um debate gigantesco. E com o governo que assumiu em 2003, né, ele chamou a União Nacional de Estudantes para uma discussão sobre políticas de incentivo aos estudantes, de aumento do acesso, né, dos jovens à universidade. E a gente teve a oportunidade de participar disso. Eu participei em Brasília das discussões que geraram o novo texto do FIES, né, que hoje existe. O próprio ProUni surgiu daquele debate, o modelo de acesso diferenciado que não fosse só pelo vestibular, que levasse em consideração o acúmulo do estudante de conhecimento ao longo do ensino médio, né? As políticas de cotas também, que acabaram surgindo nesse período, foram todos frutos desse debate. E é muito legal olhar para trás e saber que uma pontinha do que está posto hoje, que está permitindo que muita gente acesse a universidade, possa mudar a sua vida, né, como mudou a minha, pode estar acontecendo porque a gente, naquele momento, teve a oportunidade de estar junto. Que legal, parabéns por essa tua trajetória. E te agradeço, inclusive, porque eu sou aluna aluna não, eu sou egressa do ProUni, né? Olha que legal. Eu consegui cursar a faculdade de publicidade com o ProUni. Então, muito obrigada. Viu? Deu certo. Por lá atrás, olhar pelo futuro, né, da educação. Bacana. E como que começou a tua trajetória, assim, ali na SEASA? Então, como eu vinha te dizendo, eu já atuava, né, no movimento social, enfim, acabei fazendo essa opção de vida, de enxergar na atuação política, seja ela social, seja eleitoral, seja de outras formas, na gestão pública, o caminho para ajudar a transformar a vida das pessoas. E quando eu escolhi a sociologia, eu escolhi porque ela ia me dar ferramentas para isso, ia me preparar para isso, né? E concluí o meu curso aqui em 2010, e logo já engatei uma pós-graduação em gestão pública e comecei a atuar como gestor. Eu já tenho 15 anos que eu atuei em diversos cargos, 15 anos seguidos que eu atuo como ordenador de despesa, como gestor público, né? Eu fui fui coordenador do Orçamento Participativo de Porto Alegre, da Prefeitura de Porto Alegre, depois fui secretário adjunto de governança, depois secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de 2017 a 2019. Trabalhei no governo do Estado, na Secretaria de Planejamento e Gestão. Participei do comitê de crise da pandemia, né, no governo do Estado, daqueles poucos servidores que o governador escolheu para tocar ali aquele momento de crise que a gente estava. Eu participei daquele período também. E depois fui para a Câmara de Vereadores. Todo esse caminho assim me preparou, né, para chegar na SEASA, nesse desafio gigantesco que é dirigir a sexta maior central de abastecimento do Brasil, né, que alimenta em torno de 54% dos hortifrutigranjeiros que passam no Rio Grande do Sul, que alimentam o Rio Grande do Sul toda semana, passam lá pelo complexo. E a gente é que faz a distribuição e a logística de entrega, né, de todo esse material, de todo esse produto. Eu te dizia também, trabalham lá, a gente tem lá na SEASA 309 empresas e 1.470 produtores cadastrados, né?
Trabalham lá todos os dias agora, nesse momento estão lá trabalhando mais de 10 mil pessoas, né, que abastecem o Rio Grande do Sul de alimentos. É um baita desafio, mas é um orgulho poder também estar contribuindo dessa forma com o nosso estado. Nossa, eu imagino. A Ceasa é muito grande e tem essa representatividade aí junto a grandes públicos, né, da agricultura familiar e inclusive atacadistas, né, grandes atacadistas. Como que a tua formação em sociologia contribui assim para lidar com as pessoas com públicos tão diferentes? Então, demais, né? Até porque o curso da UBRA, quando eu fiz, ele foi, se não o primeiro, dos primeiros cursos semipresenciais do país. A gente tinha um dia de aula com o monitor presencial, né? E durante a semana a gente tinha 3, 4 videoaulas. Eu tenho até hoje os DVDs em casa e os livros, eu tenho lá. A gente tinha que assistir a aula, né? E no presencial o monitor fazia trabalhos, a gente testava o que aprendeu durante a semana, tinha outras dinâmicas, era muito legal. Completamente muito legal. Moderno em relação ao período que era, né? Visionário. Porque hoje, enfim, a grande maioria dos cursos tem alguma parcela, né, online, se não completa o curso completamente online. E esse curso ele é diferenciado porque ele é bacharelado em Sociologia com especialização em planejamento, captação de recursos e execução de projetos sociais. Então ele é focado, eu sempre tive uma bronquinha assim, com a Sociologia e com as matérias muito acadêmicas, porque elas pareciam que produziam conteúdo só para a academia, né? E não para a vida real. Então, a Sociologia com ênfase em projetos sociais, poxa, é uma coisa que vai usar a teoria, o modo de entender as sociedades, né? Para intervir na vida das pessoas. E isso me dá muita ferramenta para o dia a dia, porque são públicos muito diversos, né? Tu trata desde grandes empresários, com o poder público institucional, com aquele agricultor mais simples, mais humilde, que mal sabe usar o telefone no dia a dia. Ele não consegue, a gente tem que ajudá-lo para emitir uma nota fiscal, né? Porque ele é muito simples, mas o seu trabalho é fundamental para a alimentação do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a Sociologia me dá muita ferramenta, muita capacidade de compreensão desses mundos diversos, né? Que passam pelo nosso pátio todo dia. Com certeza. Bom, o nosso papo está muito legal, mas eu tenho que parar um pouquinho para chamar o intervalo. Sim. E já a gente está de volta. Estamos de volta com o Ubra Connect, hoje entrevistando o presidente da Ceasa do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de te perguntar quais são os maiores desafios no abastecimento do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul é um estado muito peculiar, né? Porque, diferente de todos, a gente tem hoje em torno de 74 centrais de abastecimento no Brasil inteiro, né? Só que a grande maioria deles, se não todos, estão em estados que têm estados vizinhos que também têm centrais de abastecimento. Então, os municípios do interior de um estado acabam se abastecendo da central, às vezes, de outro estado que fica mais perto do que a capital, né? No Rio Grande do Sul, como a gente está na ponta do país, a Ceasa do Rio Grande do Sul é a única central do estado. Nós temos outras centrais municipais, Caxias do Sul, Pelotas tem algum tipo de operação, mas é muito pequeno. A central que tem maior variedade de produtos e preços mais competitivos é a de Porto Alegre, e a gente tem que abastecer o estado inteiro toda semana. E a gente tem esse problema logístico, que é uma coisa que toda semana tem que resolver muito, né? E tem um outro problema que nos diferencia do resto do país, que é o nosso clima. Os estados do Brasil, eles têm a mesma produção o ano inteiro praticamente, porque o clima altera muito pouco. A gente, como tem um inverno muito rigoroso, a gente tem uma entre-safra aqui, entre abril e outubro, por exemplo, que boa parte do que a gente vende na Ceasa precisa vir de fora do estado do Rio Grande do Sul. A gente consegue produzir aqui basicamente folhosas e raízes, o que cresce embaixo da terra, o que não fica exposto ao tempo, né? E, claro, as produções que têm alta tecnologia também conseguem produzir, mas em escala muito menor. Então, esses dois desafios são gigantescos, porque com as mudanças climáticas, a forma com que os produtos se comportam na plantação, na hora de produzir, eles estão mudando. Os períodos de safra estão ficando distintos. Alguns produtos estão ficando mais tempo disponível, outros estão terminando mais cedo no Rio Grande do Sul. Isso está causando um grande descompasso na alimentação. E a gente tem que estar atento a isso, né? Tem que estar antecipando movimentos
para não deixar com que a gente tenha algum tipo de problema de abastecimento em algum período do ano aqui no estado. Sim. E, assim, sobre... Para quem não conhece a Ceasa, né? Quais são os maiores mitos Então, em volta disso? tem vários, né? Mas o maior mito é de que o presidente da SEASA é quem vende os produtos, né? Quando eu comecei a trabalhar lá, né? Cada amigo que eu encontrava, familiar, que eu dizia, não estou trabalhando na SEASA, agora estou presidindo a empresa, todo mundo me olhava, tá bom, me traz uma caixa de bergamota, né? Me dá um cacho de banana. Digo, gente, eu não vendo, vocês querem? Eu vou lá e vou comprar do produtor do atacadista que eu atendo lá, né? E eu vou trazer para ti, beleza, mas não sou eu que administro essas coisas. A gente é, na verdade, o gestor do espaço. São 42 hectares lá, mais de 500 boxes a pedra que a gente chama, que é o Galpão dos Produtores, né, o GNP. Aliás, eu convido quem não conhece, a arquitetura é linda, o GNP é um espaço maravilhoso para se visitar lá na SEASA. Ele tem 980 pedras, que na verdade são quadrados de 5 metros, quadradinhos de 5 metros, onde cada produtor pode vender o seu produto ali todos os dias. Então é um galpão com mais de 5.000 metros quadrados, né, que a gente administra. Quem vai ocupar aquele espaço, por quanto tempo, né, que tipo de produto vai vender, a origem do produto. A gente fiscaliza lá, a gente vai na produção de cada produtor atacadista, vê o que ele está produzindo, a qualidade, a gente controla ali o índice de agrotóxicos que são colocados em cada produto para que ele possa ser responsável, né? A gente tem um controle desde 2017 de controle de defensivos agrícolas que garante a sanidade e a segurança alimentar do produto que é vendido lá dentro. Esse é o nosso trabalho, né? E tem esses mitos de que a gente é que vende produto. Até a gente falava, algumas pessoas acham que a gente planta dentro da SEASA, que vai chegar ali no bairro Anchieta, vai encontrar plantações que a gente colhe na hora e entrega para as pessoas. Então são alguns mitos assim que passam pelo nosso trabalho lá todo dia. Sim. E a SEASA, ela é responsável por um grande índice de empregabilidade, né? Sim. Inclusive, vindo para cá, eu falei para minha mãe que eu ia te entrevistar. Eu vou entrevistar o presidente da SEASA. Ela lembrou, ela disse para mim, foi meu primeiro trabalho. Imagina. Foi, quando ela tinha 20 e poucos anos, foi na SEASA, né? Tem muitas histórias, né? Como eu te dizia, são 309 empresas que têm os seus funcionários lá dentro trabalhando, 1.470 produtores que têm os funcionários que o acompanham e os familiares que vão para a SEASA ajudar a vender, mas tem uma retaguarda lá na plantação de mais 5, 10, 20 pessoas trabalhando. Então, só dentro do complexo, a gente gera em torno de 10 mil empregos diretos. Se estima, e é uma estimativa muito imprecisa, que de empregos indiretos, a gente chega a quase 80 mil empregos gerados diretamente pelo trabalho que acontece na SEASA. E tem muita gente que tem história vinculada lá. Sim, assim como a tua mãe, gente. por exemplo, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ele foi carregador na SEASA. Quando ele veio do interior de Goiás para estudar em Porto Alegre, tinha que fazer dinheiro, né? Ele foi morar na casa do estudante, estudava durante o dia, e a SEASA funcionava de madrugada, ele ia de madrugada lá, pegava um carrinho, fazia o dinheirinho dele para continuar estudando. Tem muita gente que tem histórias maravilhosas lá. Sim, faz parte da vida de muitas pessoas. Então, aproveitando que eu citei a minha mãezinha aqui, vou mandar um beijo para ela que assiste a gente, está assistindo a gente, com certeza. Eu já quero convidar ela para ir te visitar junto contigo lá. Eu não conheço a SEASA. Imagina. Então, eu vou ir com ela lá visitar. Tem que ir. Conhecer esses espaços, né, que tu comentou. Mas, assim, voltando a falar agora da história da SEASA e agora da atualidade, né? Quais são os projetos de sustentabilidade e para prevenção de desperdício, né? Sim. De alimentos, enfim. Então, esse é um tema latente no mundo inteiro, né? A própria COP 30 agora em Belém do Pará tratou foi um dos eixos de trabalho, o desperdício vinculado ao descarte irregular de alimentos, né? Que acabam indo para lixões, para aterros sanitários, enfim, gerando CO2. Imagina, o desperdício de alimento está vinculado ao aumento da emissão de CO2 no mundo, né? Que é por conta do descarte irregular. O produto orgânico gera muito gás, né? muito resíduo, e isso acaba impactando no meio ambiente. A gente tem lá o Banco de Alimentos da SEASA. É um projeto da presidência lá, que a gente mesmo que administra com equipe própria, em que a gente estimula os permissionários e produtores a doarem alimentos que não vão ser comercializados
né, para que a gente possa atender entidades comunitárias e famílias carentes. Mas aí tu pode me perguntar, tá bom, presidente, mas então tu pega produto que está estragando para doar? Né? Não. É que hoje, principalmente as grandes redes de mercado, trabalham muito com padrão de produto. O produto tem que ter uma certa bitola, uma cor específica, né? Um padrão que seja apresentável para colocar na gôndola. O produto que é mais feinho, que saiu menorzinho, que a casca está amarela, né? Ele não Ele não sai. sai. Ele não sai. E esse produto é o que pode virar doação. É um produto absolutamente saudável em condições de consumo. Só não é visualmente, assim, Visualmente ele não é comercial. esteticamente. Exatamente. Melhor. E a gente atende, só para ter uma ideia, nesta condição, a Ceasa recebe todo mês em torno de 90 toneladas de doações Uau. de produtores e atacadistas lá. Com isso, a gente atende 110 entidades comunitárias na região metropolitana e 370 famílias de idosos carentes que vão lá toda quarta e toda sexta, às 10 da manhã, fazer a sua feirinha e levar alimento para casa. Dá mensalmente entre 25 e 30 mil pessoas que se alimentam com as doações que a gente produz lá, né, no Banco de Alimentos. Mas mesmo assim, mesmo com todo esse trabalho, a Ceasa ainda produz diariamente em torno de 50 toneladas de lixo, todos os dias. 90% desse lixo orgânico, né, que poderia virar energia, poderia virar adubo, poderia, enfim, ter uma destinação circular, né, que pudesse ser reaproveitado ao invés de ir para o aterro sanitário como ele vai hoje. E a gente tem trabalhado muito para mudar essa realidade. Nós estamos com 2 projetos lá que a gente chama de Ceasa Verde, que é a implantação de uma usina de biogás, que vai transformar esse lixo em gás para ser vendido no mercado. E a gente está com um projeto de implantação de 16.340 placas fotovoltaicas no complexo, que vai gerar 100% da energia que a gente precisa para o complexo funcionar. Com esses 2 projetos, imagina, a gestão do lixo, a gente tem lá o condomínio, né, que todo mundo que paga na Ceasa, gestão do lixo, segurança, energia, água, luz, enfim. 2/3 desse custo hoje é gestão do resíduo e energia. Se eu implanto a fotovoltaica, que zera o custo de energia, e implanto o biogás, que vai zerar a necessidade de pagar para destinar o resíduo, eu tiro 2/3 do custo dos permissionários e produtores. O que vai acontecer com isso? Vai baixar o preço de produto. Então, E baixando o preço de produto, a inflação reduz, né? Porque 30% da cesta básica são hortifruti granjeiros, que é o que a gente comercializa, e a Ceasa é que dá a baliza de preço do preço no Rio Grande do Sul para esses produtos. Então, além de ser um projeto sustentável, ele tem retorno para a população. Ele é economicamente muito importante. Perfeito. Muito importante. Bom, vamos torcer para que tudo dê certo o mais rápido possível, né? A gente está trabalhando Essas muito para isso. iniciativas são muito importantes. 2026 vai ser um ano promissor. Tem várias coisas para acontecer nessa área. E uma delas é a plataforma Marketplace? Sim. Nós lançamos agora, em outubro, o Ceasa Conecta. É a primeira plataforma de marketplace de centrais de abastecimento no Brasil. E a gente está checando ainda as informações, mas deve ser a primeira da América Latina. Tem outras iniciativas de venda online em centrais, mas é uma venda centralizada. O cliente faz a demanda, a central seleciona lá o fornecedor, o produto e vende. Na nossa, ela funciona no mesmo modelo que o iFood funciona, por exemplo. Tu entra nela e vai estar lá todos os produtores, todos os atacadistas da Ceasa com os seus produtos. Né? Então, tu vai jogar a tua encomenda na plataforma e ela vai te dar a seleção e os preços de todo mundo que fornece tomate, por exemplo. Mas e os preços de cada um. E tu vai escolher. E tu vai escolher. Bem como o iFood mesmo, né? Bem iFood. Mas isso é para o público geral ou é mais para... Não, é para empresas. Para empresas, até CNPJ. Até porque o nosso foco de atendimento é de atacado, então não é o consumidor final, né? Sim, só para deixar claro, né, para quem está assistindo. Na Ceasa, se tu for lá presencialmente e as pessoas quiserem comprar, pode. Não tem nenhum tipo de restrição. Só que nenhum produtor ou atacadista lá vende menos do que uma caixa de produto. Sim. Não vai vender por quilo, né? Mas o foco da plataforma são mercados, restaurantes, bares, hotéis, empresas privadas. E agora, dia 12, a gente tem um evento da Grampal, da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre,
onde nós vamos apresentar a aba de compras públicas do Ceasa Conecta. Que legal. Ou seja, prefeituras, governo do estado, hospitais vão poder comprar diretamente na plataforma, né, para atender a sua demanda também. Ótimo, é uma grande modernização importantíssima, né, para o setor. Sim. Bom, infelizmente o nosso tempo encerrou, foi muito legal te receber aqui e fica o convite para outras oportunidades que volte aqui no Ubra Connect. Sempre na Ubra, né? Enfim. Sempre que tiver a oportunidade de voltar para a minha universidade, né, voltar para casa, é sempre um momento de muita alegria. Hoje aqui foi uma volta ao passado, né? Sim. Percorrer esses corredores para chegar aqui para fazer o podcast. Sempre que quiser, é só chamar que a gente está à disposição. Um orgulho para a gente ser ex-aluno da Ubra e poder estar levando um pouquinho do conhecimento que a gente recebeu aqui, né, para ajudar um pouco as pessoas no estado. E é interessante demais ver essa representatividade dos alunos, né, no mercado aí, os alunos egressos da Ubra. É um orgulho para a universidade. Tem muita gente boa que saiu daqui que hoje está voando aí e ajudando as pessoas em várias áreas. E é uma honra poder entrevistar essas pessoas aqui no Ubra Connect. Muito obrigada a quem nos assistiu e nos acompanhou até aqui e até a próxima.